Olá, eu sou a Adele. Olá, sou Daniele, somos estudantes do curso de Pedagogia da UNEAL. E hoje vamos falar sobre a infância no meio social. Para isso, nos baseamos na revista Educação, Cultura e Sociologia da Infância, de tema Criança em Foco. Os recentes estudos sobre o universo infantil buscam compreendê-lo como construção histórica e social. O primeiro tema de hoje é a emergência da sociologia da infância em Portugal, por Ana Cristina Coll Delgado. Escutar o ponto de vista da criança significa reconhecer a competência, a participação e o protagonismo dela na cidade, nas decisões, nas pesquisas, na ciência, na educação e em diferentes espaços da sociedade. Essa ideia é uma das vertentes defendidas por Manuel Jacinto Sarmento. Professor universitário, foi um dos precursores da sociologia da infância em Portugal. É um homem engajado nas lutas políticas de seu tempo. O professor desperta em seus orientados a sensibilidade pelas culturas da infância, levando em consideração os pontos de vista da criança, expressando o seu protagonismo nas pesquisas e nos diversos segmentos sociais. Manuel Sarmento, junto a pesquisadores brasileiros, foi um dos pioneiros na interpretação e reformulação da sociologia da infância. A infância, até os anos de 1980, não era um tema de estudo considerado importante no campo da sociologia. A criança só era considerada nos estudos que envolviam a família e ou o ambiente escolar. Para Manuel Sarmento, a cultura da infância são os modos sistematizados de significação do mundo e de ação intencional realizados pelas crianças, sendo diferente dos modos adultos. A modernidade configurou a norma social da infância, criando assim uma visão cultural sobre ela. Porém, sua compreensão das crianças enquanto autores sociais e produtores de cultura marca uma ruptura com as concepções modernas de socialização, baseada na adaptação ou interiorização de regras, hábitos e valores do mundo adulto. Desse modo, as crianças não são compreendidas como sujeitos passivos, pois elas também estão propensas à inculcação de normas e de valores. As crianças produzem culturas e interações constantes com seus pais e os adultos, ou seja, elas utilizam formas especificamente infantis de representação e simbolização do mundo, mas não o faz sem uma conexão com outras formas culturais presentes nele. Na perspectiva de Sarmento, apesar dos avanços nos direitos das crianças, as condições de existência na infância continuam complexas. A ludicidade é uma das atividades sociais mais significativas das crianças e um traço fundamental da cultura infantil. Entretanto, o brincar não é exclusivo das crianças, sendo também próprio de homens e mulheres. O brincar e o brinquedo são fatores fundamentais na recriação do mundo e na produção das fantasias infantis. As brincadeiras também são reflexões e interpretações das crianças sobre situações vividas no cotidiano. A presença constante da ludicidade é uma peculiaridade das crianças e demarca a alteridade entre ela e o adulto. Quanto à fantasia do real, Manuel Sarmento explica que o mundo do faz de conta faz parte da construção de visão de mundo da criança e da sua atribuição de significados às coisas. Comumente, relacionamos a ideia de trabalho ao mundo dos adultos, como se as crianças estivessem fora das relações de trabalho. Mesmo quando afirmamos que o lugar de criança é na escola, estamos considerando que a escola é também um universo de trabalho das crianças. Com Manuel Jacinto Sarmento, compreendemos que as crianças produzem saberes e conhecimentos sobre as experiências contidas das quais participam. Se pensarmos que a curiosidade, o abrir-se para experimentar o mundo, o desejo de viver e conhecer são atitudes importantes na construção de projetos de investigação, podemos inferir que as crianças também são pesquisadoras e, portanto, são competentes para a criação de outras relações sociais no mundo e nas instituições que frequentam. O tema que abordaremos agora é
Novas Formas de Conhecer a Infância, por Ângela Borba e Jarder Moreira Lopes. Alan é um professor de Sociologia e estuda já a infância. Suas pesquisas direcionam-se para o estudo social da infância, a participação das crianças, as relações das crianças com as tecnologias, o cotidiano infantil e as relações entre saúde e educação. Pois as crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua vida social e da vida daqueles que as rodeiam. Uma de suas produções mais famosa é o livro Construindo e Reconstruindo a Infância, escrito em coautoria com Alison James. Essa produção foi fundamental para a criação de uma nova forma de compreender a infância e para a emergência da sociedade da infância como um novo campo de estudo. Alan Prout e Alison James propõem, em seu livro, uma reconstrução da infância em torno de 6 posições. Em primeiro lugar, deve-se entender que a infância é uma construção social e não se deve identificá-la como um período de imaturidade biológica ou com uma visão de universalidade. Também é dissolvida a ideia de que a infância é uma variável de análise social que não pode ser compreendida, senão na sua relação com outras variáveis. Entende-se que a infância não é um fenômeno único e universal, ao contrário, sofre variações nos diferentes contextos históricos e culturais no qual estão constituídos. Na terceira proposição, compreende-se que as relações sociais das crianças e suas culturas merecem ser estudadas, levando também em consideração que devem ser estudadas de forma independente das perspectivas do adulto, para que o olhar adultocêntrico sobre a infância se dissolva e se refaça a partir de um olhar do universo próprio infantil, buscando percebê-las através dos significados e sentidos que atribui às situações em que vive e através dos conhecimentos e valores produzidos coletivamente nas suas interações sociais. Na proposição seguinte, entende-se que as crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua vida social e da vida daqueles que as cercam, pois são atores sociais independentes e seres presentes que agem de forma própria e intencional nos tempos e espaços em que se encontram, através das interações que estabelecem com seus pares, com os adultos e com a sociedade na qual estão inseridas. Compreende-se também que os métodos etnográficos são particularmente úteis para o estudo da infância. Segundo Alan e James, esses métodos permitem uma maior penetração no mundo da infância, conferindo participação e voz mais direta às crianças e contribuindo para relevar sua atividade social específica e seus próprios pontos de vista. Por fim, entendemos que a infância é um fenômeno no qual se encontra a dupla hermenêutica das ciências evidenciadas por Giddens, ou seja, proclamar um novo paradigma no estudo sociológico da infância é se engajar no processo de reconstrução da criança na sociedade. As crianças são olhadas indiretamente através dos adultos e das instituições, com uma visão embaçada, deturpada e parcial, que não permite enxergá-las por completo. Em suas teses, Prout, Diggs e James apontam a existência de 2 períodos fundamentais do estudo da infância, o pré-sociológico e o sociológico. Onde na fase pré-sociológica, os autores identificam que os diferentes modos explicativos construídos pela psicologia do desenvolvimento, psicanálise, filosofia e senso comum compartilham uma imagem de criança excluída de seu contexto histórico e cultural. Esses escritos e teses, nessas décadas, trouxeram grandes impactos nos estudos da infância e influenciaram trabalhos em diversas regiões do mundo. E por hoje é só. Obrigada pela atenção de todos.